camaradas e amigos, eu felicito o nosso partido aqui no Rio por ter organizado esta homenagem justa na passagem dos 90 anos da Revolução Socialista de Outubro. Comemoramos outubro, comemoramos a Revolução, comemoramos o socialismo não por nostalgia, não por apego a dogmas, mas o fazemos olhando para o presente e olhando para o futuro. E ao fazer isso, nós reafirmamos os nossos ideais, reafirmamos as nossas vontades, reafirmamos os nossos projetos e reafirmamos a nossa identidade de um partido que sabe ser democrático, um partido que está consonante às grandes questões progressistas de nossa época, mas que o faz sem perder nada da sua cor vermelha, sem perder nenhum aspecto do seu caráter revolucionário e sem perder nenhum aspecto do seu compromisso com a revolução, com o socialismo e uma sociedade sem classes, o comunismo. Não temos dúvida de que não há nenhuma contradição entre a causa nacional pela qual lutamos, a causa democrática que exercitamos e a causa revolucionária e socialista. Eu acho, camaradas e amigos, que está mudando alguma coisa no mundo. 15 anos depois, 16 anos depois que a União Soviética foi extinta, e já 18 anos depois que começou aquele processo contra-revolucionário no leste da Europa, que foi simbolicamente denominado de queda do Muro de Berlim, eu acho que alguma coisa está mudando. Naquele momento, o que nós ouvíamos era que a história tinha acabado. O que nós ouvíamos era que o socialismo estava definitivamente batido e que não havia outra alternativa para a humanidade senão se submeter aos ditames do sistema capitalista. O presidente dos Estados Unidos à época, o senhor George Bush, pai desse daí, que está terminando o mandato, proclamou naquela altura a fundação do que ele chamou a novíssima ordem mundial. Eu penso que alguma coisa está mudando em relação àquele período sombrio que a humanidade viveu no começo dos anos 90. Eu cheguei anteontem de uma viagem, anteontem à noite, estou aqui apenas há um dia e meio, de uma viagem a Belarus, que é uma antiga república da antiga União Soviética, onde se realizou uma reunião de 70 partidos comunistas e de trabalhadores de todos os continentes. Reunião realizada exatamente para fazer uma reflexão, para fazer um debate, para aprofundar o conhecimento sobre a nova situação no mundo e para reafirmar isso que eu acabei de dizer a vocês, que são os ideais e os valores do socialismo. E em seguida, fomos a Moscou, onde se realizaram grandes comemorações da Revolução Socialista de Outubro, sob a direção, as comemorações coordenadas pelo Partido Comunista da Federação Russa. Debaixo de uma temperatura de mais de 5 graus negativos, realizou-se um majestoso ato político em frente a um gigantesco monumento edificado em homenagem ao Karl Marx, que eles andaram derrubando monumentos por aí naquela época, mas é muito difícil derrubar um monumento daquele, porque é uma rocha de granito gigantesca, fincada, não tem como derrubar aquilo, tem que ser um tanque de guerra. Então, diante do monumento de Karl Marx, se reuniram 50 mil pessoas, e na passeata tinha muito mais. A passeata que atravessou a Avenida Pushkin, que é o grande poeta, um dos grandes mestres da língua russa. Pois bem, camaradas, vocês sabem
que o desfecho trágico de 1991, que foi a derrocada final da União Soviética, ele começou em 1956, quando no 20º Congresso do antigo Partido Comunista da União Soviética começou um processo chamado desestalinização, que na verdade era um pretexto para, sob o argumento de criticar os erros, muitos deles reais, do ex-dirigente Stalin, eles começaram um processo lento, gradual e permanente de liquidação das conquistas do socialismo. E o mundo todo, capitalista, os ideólogos do sistema capitalista, aproveitaram a chamada desestalinização para fazer uma campanha que é feita até hoje, furiosa, não só contra os valores do socialismo, não só contra o comunismo, mas contra todo e qualquer valor democrático e progressista. Porque, ao investir contra os valores do socialismo, na verdade a grande burguesia e os seus ideólogos investem contra as grandes conquistas culturais, democráticas, sociais, econômicas, tecnológicas e científicas que a humanidade foi capaz de fazer ao longo do século XXI e em relação às quais a construção do socialismo deu contribuições essenciais.